Olá, amigos. Vamos na nossa segunda aula. Agora a gente vai entrar de vez aí no universo das soft starters. Inicialmente, né, vamos aqui visualizar a soft starter no módulo eletrônico. Aqui a gente tem um exemplo da SSW05, tá? Fabricante VEG, e tem uma quantidade bem significativa também de soft starters, assim como os inversores de frequência, que são outro módulo também bem usual quando nós falamos sobre motores elétricos, né? A gente pode citar alguns fabricantes como Siemens, Mitsubishi, Schneider, os principais fabricantes desses tipos de módulos eletrônicos, né, aplicados na automação, tá certo? E aí o que ocorre, né? Só rapidamente lembrando que por que a gente vai utilizar, na verdade, uma soft start? Para a gente conseguir fazer a redução da corrente de partida do motor, certo? E aqui a gente tem um detalhe bastante interessante, que na hora da partida a gente pode ter aí picos de 8 vezes a corrente nominal do motor. E aí, se você está trabalhando com motores de grande porte, 8 vezes de uma corrente nominal aí de 30 amperes é algo absurdo, né? Você vai ter algo em torno aí de 240 amperes. Isso um consumo absurdo, né? Um pico que pode simplesmente pegar e danificar dispositivos que estão conectados na rede, principalmente equipamentos eletrônicos que são sensíveis, né? Quando existir essa sobrecarga na rede, provavelmente você vai ter uma queda de tensão e essa oscilação, essa variação de tensão pode levar à queima de equipamentos eletrônicos que estejam, né, conectados na rede. E além de você fazer uma redução do tempo de vida útil do teu motor, certo? Outro detalhe bastante interessante que a gente vai se atentar, a gente ainda vai ver aqui a questão das conexões elétricas, mas lembram lá na primeira aula que a gente fez uma conta básica aí com relação à quantidade de dispositivos do estrela triângulo, né? Aqui a gente pode perceber que basicamente você vai ter as conexões das fases, né, provenientes de um dispositivo de proteção, de preferência um disjuntor motor, e aqui embaixo você vai fazer a conexão do teu motor elétrico, certo? Aqui a gente tem, na verdade, um pequeno circuito de comando e a gente vai conseguir fazer uma redução, né, tremenda em relação ao número de conexões e ao número de componentes, tá certo? Lembrando que esse modelo aqui em particular, né, bastante interessante, a gente pode ver que ele pode ter uma conexão por porta serial, tá? RS232, e você pode jogar ele dentro de uma rede para conseguir parametrizar, para poder trabalhar em cima do módulo, tá ok? Bom, vamos aos gráficos para que a gente possa comparar a partida direta, o estrela triângulo, com a corrente de partida de uma soft start, tá ok? A primeira curva, que é a curva que está em vermelho, a gente pode perceber que esse é um gráfico que relaciona, né, o tempo pela corrente. Então a gente vai perceber que ele vai começar com a curva lá em cima de corrente, ó. Corrente com um valor enorme, né? E posteriormente essa corrente vai reduzindo com o passar do tempo até atingir a corrente normal dele de funcionamento, que é a corrente nominal, tá? A referência da corrente nominal seria essa linha preta que aparece aqui tracejada no gráfico, ok? Então a gente pode perceber que o impacto da corrente de partida é enorme, beleza? Na curva que está em azul, que a gente mostra a curva do estrela triângulo, nós vamos perceber que a corrente de partida vai ser bem menor, tá? A gente pode ver aqui, ó, esse ponto em relação a esse, existe uma diferença enorme. Essa corrente ela vai diminuindo, beleza? Só que aí o que vai acontecer? A gente vai precisar fazer a troca das conexões. Vai ter que trocar de estrela para triângulo. E aí, quando as contatoras comutarem no intervalo de tempo curto
a corrente vai zerar, beleza? Porque na hora que está ocorrendo a comutação. Quando voltar, eu vou ter um pico de partida. Aliás, eu vou ter um pico de corrente de curta duração, tá ok? Bem rápido. E ela vai conseguir atingir a corrente nominal logo na sequência, né? Reparem que a gente tem esse pico aqui, mas ele é um pico de curta duração, beleza? Bem pequenininho, né? Em relação à partida direta, que é bem mais longo esse tempo que a gente tem a corrente de pico. Agora, né, quando a gente tem a soft start, a gente tem uma rampa de aceleração aqui muito melhor, tá ok? Aonde a gente vai elevar um pouco a corrente, porque realmente isso é necessário por uma questão de partida do teu motor. Depois que a gente tiver realmente o motor estabilizado, a soft starter vai equilibrar a corrente, trazendo para nominal. Então, sem sombra de dúvidas, tá? Dentre os 3 métodos de partida que nós comparamos, o da soft starter é o melhor de todos, ok? Sem sombra de dúvidas. É o que vai fazer com que teu motor absorva a corrente acima da nominal quando realmente for necessário e depois vai equalizar, evitando aqueles picos, né, aqueles trancos, tanto para cima do motor como para a rede elétrica, tá ok? Aqui a gente tem um pouquinho mais também de conteúdo que seria interessante que vocês pausassem o vídeo e pudessem ler. Bom, aqui vai mostrar um diagrama bem simplificado de como seria a soft starter em blocos, né? Você teria a tua fonte de alimentação, que seria a fonte trifásica para energizar o motor, né? E essa fonte trifásica ela vai passar pela adequação antes de chegar pelo motor, né? E aí quando a gente fala de adequação, é deixar com que a tensão e a corrente cheguem dentro dos limites corretos, né? Os limites ideais para o funcionamento do motor, tá? O bloco do sensor é a questão do monitoramento. Então, na verdade, né, o teu módulo eletrônico consegue ver o que está acontecendo naquele ponto, monitorando através da medição da corrente, através do sensoriamento, tá certo? Vamos ter aqui um sistema de controle de disparo, que vai ser a parte eletrônica de comando, tá certo? E quando a gente fala de sistema de disparo, a gente chega no acionamento desses blocos aqui, que são os blocos de tiristores, tá certo? Logicamente que a gente tem alunos em níveis diferentes, né? Os alunos que tiveram eletrônica ouviram falar sobre um componente chamado TRIAC, que são 2 SCRs em antiparalelo, ok? Na verdade, a gente tem aqui o SCR1 e o SCR2, né, que trabalhando juntos vão ter o efeito de um TRIAC, tá? Lembrando que esse componente que a gente está falando aqui, ele trabalha justamente no controle de potência. Ele é um componente que vai deixar, na verdade, vai deixar ou não a parcela total da potência passar por ele. Então, a gente vai poder modular. A gente vai poder controlar a potência que vai por esse motor através desse componente. E esse componente vai ter o seu ritmo de funcionamento ditado pela placa de controle. Então, a placa de controle vai avisar, ó, tá na hora de você segurar um pouco aí a potência, porque o motor, senão o motor vai ter uma corrente de partida alta. Então, toda essa dinâmica, todo esse sincronismo é dado através do monitoramento, né, do sensor medindo para ver o que está acontecendo, a placa eletrônica acionando os componentes, né, aqui na verdade os tiristores, para controlar a potência que vai para esse motor, né? E quando a gente bota aqui no diagrama em bloco, partida e parada, a gente está falando sobre a questão da IHM, né, da interface de acionamento. Então, a gente vai ter aqui um operador ou isso aqui em rede para a gente poder habilitar ou não a nossa soft start, tá certo? Bom, aqui na verdade a gente tem essa questão ilustrando um pouco mais, principalmente para quem já viu eletrônica, né? Essa questão do funcionamento dos tiristores,
tá certo? Essa parte aqui do gráfico que está na cor cinza indica o quanto da senoide eu perdi, entre aspas, tá certo? Porque aí o que vai acontecer com... Na verdade, desculpa, tá? Aqui esse alfa é o ângulo de disparo. Então, na verdade, a parte rachurada é a parte que está passando para o motor, tá ok? E a parte aqui que está em branco é a parte que está sendo eliminada, tá? Nós temos aqui a representação da senoide, tá ok? Que vai mostrar o comportamento da tensão alternada. Nós podemos perceber que essa parte em branco é a parte que o componente eletrônico está inativo, ele não está conduzindo, e a parte rachurada quer dizer que é a parte que ele está deixando a potência passar. E aí o que a gente vai reparando? Ó, que conforme o tempo vai rolando, a parte rachurada vai aumentando, né? E isso é justamente na hora da partida. Na hora da partida eu não vou jogar a potência máxima para evitar aquele consumo alto. Eu vou controlando a potência gradativamente, liberando ela para o motor, tá certo? Até que chega o ponto que eu tenho a potência toda sendo enviada, que é quando o motor já estabilizou, tá ok? É bastante interessante que a gente fale isso daí com vocês, né? Porque isso aqui também é um pouquinho de eletrônica, ângulo de disparo de tiristor, tá ok? Só para que a gente, em algumas coisas, talvez vocês sintam bastante dificuldade, talvez sejam a primeira vez que estão vendo, mas a gente tem que falar sobre todas elas, assuntos que envolvem eletrônica, elétrica, até para que a gente possa atender vamos dizer assim, um anseio de todos que se inscrevem no curso, tá certo? Bom, mais ainda sobre essa questão de conexões elétricas, tá? E aqui a gente faz uma observação bastante interessante. Você comprou uma soft start, obrigatoriamente, você nunca trabalhou com esse módulo, você vai ter que pegar o teu manual e ler. Não tem jeito, né? Para você entender as conexões, e elas vão ter variações, vão ter nomenclaturas de terminais diferentes, você tem que ver como é que isso vai funcionar, tá certo? E aqui, no caso, nós temos o nosso disjuntor trifásico, tá certo? Para proteger o nosso circuito. Nós teremos aqui ele alimentando o nosso módulo, que é a soft starter, e o motor conectado aqui na saída, né? Então a gente pode perceber aqui um RST para simbolizar as fases, e aquele UVW que a gente viu até na aula anterior, né, com relação ao padrão VEG. Reparem que isso aqui é um módulo da VEG, para que a gente possa ligar o nosso motor, né? Aqui a gente tem os terminais de comando, que seriam os terminais A1 e A2, né? E essa entrada aqui, ó, logo de cara, que é o D. Qual é a ideia, né? Você vai pegar e vai jampear uma dessas duas fases, ok? Foi escolhida, na verdade, a SAT. Um disjuntor para proteger esse circuito de comando, beleza? Reparem que a 1 e a 2 recebem essa alimentação, tá ok? Porém, esse terminal que está aqui para gente, né, que seria a entrada digital 1, que é o DI1, ele vai funcionar da seguinte maneira, ó, na seguinte situação. A mesma fase que alimentou o A2, aqui, ó, se a gente pode perceber seguindo o diagrama elétrico, veio para uma botoeira e da botoeira foi para a entrada digital de número 1. O que vai ocorrer aqui? Quando você apertar essa botoeira, que na verdade é um botão com retenção, ou seja, você vai apertar e ele vai manter o estado, você vai ter essa fase chegando aqui na entrada digital 1. O módulo vai entender que está na hora de partir o teu motor, de energizá-lo. Então, na verdade, você criou aqui um pequeno circuitinho de comando para poder fazer o acionamento da tua soft start.
Bom, esse aqui é um ponto muito interessante, tá certo? Aonde a gente vai falar sobre alguns ajustes, parametrização. Aqui a gente está usando um inversor como referência. Bom, aqui a gente vai falar sobre algumas questões de parametrização, muito importante, tá? Pode ser que isso mude, vai mudar sim algumas nomenclaturas, até algumas opções de acordo com o módulo que você adquirir. Mas a gente precisa ilustrar no nosso curso, né? Usar uma referência para que vocês possam ter uma ideia de como isso realmente vai vir a funcionar, tá certo? Primeiro, você pode ajustar o teu tempo de aceleração. A gente pode ver que esse módulo tem um tempo de 1 a 40 segundos, aonde é só você deslocar aqui a chave, ó, para você dar o ajuste. Reparem que tem uma pequena setinha aqui, ó, e aí vocês, forçando a vista, conseguem ver que ela está parada neste ponto, tá? Aonde vai ser dado o ajuste, tá certo? Bom, o tempo de desaceleração, né, a frenagem desse teu motor também pode ser ajustado por aqui, tá ok? Então a gente controla tanto para ele acelerar como para ele desacelerar, tá certo? Um dos parâmetros também muito interessante, tá? Muito legal, que a gente pode ter numa soft starter, seria esse Kick Start Time, certo? Qual é a função desse parâmetro, tá? Do Kick Start Time? É para você injetar na hora da partida, né? Um pulso de tensão de amplitude muito alta, tá? Num período de tempo bem curto, reparem que o ajuste vai de 0,2 até 2 segundos, para simplesmente você dar o embalo para você conseguir tirar o teu motor da inércia, né? E aí, às vezes, o que acontece? Você tem muita sujeira numa bomba, muitos sólidos ali, né? Interferindo, na verdade, na movimentação do seu motor. Então, quando você aplica esse pulso, tá? Que é o Kickstart Time, na verdade que é o Kickstart, né? Seria esse pulso de partida, você vai conseguir dar esse empurrão, né? Dar esse auxílio para que teu motor consiga sair da inércia, tá ok? Outro parâmetro que a gente vai se atentar aqui, tá? Seria a tensão inicial que esse motor vai partir. Então a gente tem um ajuste aqui de porcentagem, né? Onde você pode dizer, né, o quanto por cento da tua tensão inicial você vai utilizar na hora da partida do motor, tá? Nós temos aqui também, ó, bastante legal da gente falar, LEDs de sinalização, tá certo? Para estar mostrando se por acaso houver alguma falha de sobrecarga, né? Sequência de fase, perda de fase, né? Uma conexão que tenha se soltado e a fase não está chegando nos terminais de entrada, né? Sobrecorrente, entre outros, né? Na verdade, nós temos que ficar aqui atentos que o nome dos parâmetros podem mudar de um fabricante para outro, sim, mas a gente consegue observar que a Soft Start ela faz um monitoramento muito preciso, né, do funcionamento do seu motor, principalmente a nível de proteção, tá? Esses switches que estão aqui, ó, essas chavinhas, elas na verdade habilitam ou desabilitam esse controle, tá? Que a gente está falando aqui agora, né? Então, por exemplo, se você não quiser usar o Kickstart, você pode desabilitar ele aqui, ó, jogando ele na posição off, tá certo? Entre outras situações. O ideal é sempre você ler o manual antes de vir aqui fazer a parametrização, tá ok? E para a gente ainda chegar mais ainda nesse ponto, né, ficar um pouco mais específico na parte de parametrização,
o que nós temos aqui, né? Nós vimos ali anteriormente esse parâmetro, né? Que seria o parâmetro de tensão inicial. E aqui a gente tem, isso daqui é tirado do próprio fabricante, o fabricante te avisa, né? Que seria a proposta de ajuste, né? Então você teria aqui algumas aplicações de tipos de motores, né? De correia transportadora, transporte de rolo, compressor, ventilador pequeno, entre outros, tá? Então ele te dá uma ideia de quantos por cento da tensão inicial é interessante que você ajuste o módulo, né? Então a gente pode ver aqui, ó, 70, 60 e por aí por diante, né? E o tempo de partida ideal, né? O tempo aí de aceleração do teu módulo, para você ajustar o teu módulo para que ele se aproxime, né? Dentro das condições ideais de funcionamento desses tipos de aplicações que a gente pode observar aqui na tabela, né? Então, sendo repetitivo, não tem jeito, tem que olhar o manual para que você possa dar os ajustes, né, de forma precisa, até porque tem certos parâmetros que realmente vocês vão ter dúvida de qual deve ser o ideal, e aí lá no manual vocês vão conseguir tirar todas essas dúvidas, tá ok? Bom, vamos citar aqui os benefícios, tá? Que a gente vai encontrar, na verdade, utilizando as nossas soft starters, né? Que são, na verdade, muitos benefícios. Então, ó, o processo de desligamento também pode ser feito de forma decrescente. Então, a gente tem a questão de tanto você ligar como desligar o teu motor fazendo as rampas de aceleração e desaceleração. Tá ok? Ele não cuida só da partida, ele também cuida do momento que você vai desenergizar o motor. Detecção de falta de fase do motor em funcionamento com apenas duas fases. Então, se tiver uma das fases soltar, desprender, tiver algum problema com relação à falta de fase, o módulo também vai dar conta do recado, né? Conjugado de partida, isso daqui significa o torque, né? A força para retirar o motor da inércia, tá certo? Parada por corrente contínua, então na verdade você tem um freio magnético, proteção contra sobrecarga, tá certo? Então a gente não tem a necessidade aqui de usar relé térmico, como era o caso do comando elétrico, tá? Contenção do nível de corrente, principalmente na partida, para que a gente não tenha correntes altas. Economia de energia, né? Logicamente, se você conseguir eliminar tanto o consumo inicial, mas também existe algo bastante interessante na Soft Start, e quando o teu motor, por exemplo, começa a trabalhar em vazio, né, ou com uma carga muito leve sobre o eixo, a Soft Starter consegue identificar e diminui também o consumo desse seu motor, tá? Ele faz essa questão também da economia de energia. Proteção contra sobreaquecimento, né? Que está também relacionada à questão da própria sobrecarga. Então a gente pode perceber que com a utilização desse módulo, nós estamos tendo um especialista no controle de motores elétricos, tá certo? Bom, ilustrando um pouco mais, né, as aplicações que nós podemos ter da Soft Start, a gente pode aqui citar as bombas centrífugas, né, onde são utilizadas na parte de saneamento, irrigação, parte de petróleo, né, ventiladores, exaustores e sopradores, compressores de ar e a parte de refrigeração, misturadores e aeradores, tá? Bitadores e moedores, picadores de madeira, refinadores de papel, entre outras aplicações. Então a gente consegue observar que nós temos um universo vasto, né, de aplicação das soft starts, e aí, dependendo do segmento de atuação de cada um de vocês, é muito provável, né, que vocês tenham um contato com esse módulo e ter ideia geral de funcionamento, parametrização, é extremamente importante para conseguir usar, né, todas essas características em plenitude.
tá ok? Bom, como eu já havia falado no início da aula, a gente tem hoje em dia diversos fabricantes, né? Separei alguns aqui, os mais populares, Schneider, tá? Que vem ganhando muita força ao decorrer dos anos, aí, principalmente na área de automação. A WEG, né, que é especialista na parte de motores elétricos e começa a ganhar também bastante campo nessa parte de automação, né? A Siemens, que seria o top, né, uma das melhores marcas que a gente encontra no mercado quando o assunto é relacionado a módulos eletrônicos, né? Nós podemos perceber, né, que o visual muda, mas se a gente for olhar aqui todos os ajustes, ó, que nós vimos anteriormente sendo feitos aqui pela parte de display dos componentes das soft starters, é mais ou menos parecido, tá? Só que aí os nomes eles podem mudar um pouquinho, tá certo? E aí nada mais justo do que você fazer a utilização do manual para que você possa fazer essas conexões, né? Nós podemos perceber aqui, ó, na parte de baixo que nós temos alguns terminais aqui adicionais, tá? Esses terminais adicionais são justamente terminais utilizados para que você possa montar painéis auxiliares para poder fazer o acionamento da tua soft starter, tá ok? Uma dobradinha, digamos assim, entre um acionamento remoto e um acionamento local, tá certo? Visto isso, né? A gente está chegando aqui ao final do nosso treinamento. Espero que todos tenham gostado. Lembrando que o canal de WhatsApp está sempre disponível para que vocês possam tirar dúvidas, né, durante esse conteúdo. E a dica principal é nunca deixar de dar uma olhada nos manuais, você já tem as bases, né? E a partir de agora é só lapidar o conhecimento de vocês, tá ok? Um abraço a todos e, se Deus quiser, até o próximo curso. Espero que vocês tenham gostado e muita boa sorte durante a caminhada de vocês, tá ok? Um abraço.